Boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso webinar com a palavra Fábio Barnes. É. Boa tarde, pessoal. Tem um botãozinho aqui de Boa mute que precisa tarde. ser apertado. Boa tarde a Boa todos. tarde. Boa tarde. Obrigado pela participação. Quem conseguiu entrar, quem não conseguiu, depois ele pode ver a gravação. Hoje vamos falar aqui sobre essa solução da SAP DRC. Na verdade, o show aí vai ser do João Norberto. Eu queria fazer uma pequena introdução para falar um pouco da Engine. Talvez alguns já conheçam, mas só para reforçar alguns pontos aqui, a Engine ela é pioneira, né, em soluções SAP, principalmente em oferecer o SAP como serviço, tanto em nuvem pública como em nuvem privada. A gente trabalha, né, nossa oferta desde a implantação até o suporte contínuo. A gente oferece diversas soluções abrangentes da SAP e algumas outras soluções, tendo aí diversos projetos bem-sucedidos e comprovam aí nosso compromisso com ter serviços de excelência. A Engine trabalha na gestão completa e integrada de todo o ciclo de vida do SAP, né? E tendo para isso as diversas certificações exigidas e necessárias, como PCOE, né, metodologia Activate, Move e tudo mais. Temos uma área de inovação, uma fábrica que trabalha com o BTP, né, o Business Technology Platform, e é onde as ideias inovadoras, revolucionárias, né, podem se tornar realidade, e trazendo aí inovação e uma liderança para os nossos clientes no seu mercado. A Engine é premiada em diversas categorias pela SAP, né? No ano de 2023, nós fomos premiados em 6 categorias, né? Diversas categorias. Esse ano também já fomos premiados em diversas categorias também. E o importante aqui, né? Além de comentar desse pioneirismo da Engine em SAP como serviço, né? Uma experiência desenvolvida ao longo de toda a sua experiência, né? Seus mais de 12 anos de experiências trabalhando com SAP em nuvem. Nós temos muito foco na eficiência e na qualidade dos nossos serviços, com implantação baseada em melhores práticas, utilizando diversos aceleradores que aí reduzem riscos, aumentam a produtividade, diminuem custos, tendo aí uma metodologia muito robusta de gestão de projetos, além de integrar, né, ser um integrador completo de soluções, principalmente soluções da SAP. A Engine, né, com um parênteses, nós somos uma empresa 100% SAP. Nosso foco é SAP, desde o Core, que é o S4, o HANA, e outras soluções complementares. E a Engine tem um dos menores turnovers no mercado, isso é importantíssimo, porque nós temos conhecimento dentro da empresa, então, onde a Engine tem experiência, ela mantém essa experiência e, portanto, nós podemos replicar nos diversos clientes e projetos que nós temos. Tá? E, por fim, né, nós somos também um VAR certificado pela SAP, como eu disse, e podemos aí oferecer diversas soluções da SAP. Fazendo essa introdução, acho que já podemos entrar no tema DRC, né? Aí eu chamo o João, que vai ser aí o
o nosso mestre aí na apresentação. Certo, João? Obrigado, Fábio. Boa tarde, pessoal. O intuito aqui do nosso webinar é nós estarmos falando aqui um pouco sobre o SAP Document Reporting Compliance, sua versão para o Brasil para Invoice, que é para Inbound e Outbound. Falar um pouco do que é a solução, os benefícios, falar a diferença dele entre o GRC e o DRC, e conversarmos um pouco sobre implementação. Mas antes de eu falar isso, primeiro eu tenho que passar para vocês quem é a pessoa que vos fala. Quem é o João? O João, ele é um profissional SAP com 20 anos de profissão, começou lá no R3, foi para o ECC, recentemente para o S4 e agora no RISE. O João já atuou em diversas partes, de diversas áreas, ramos e cenários de negócio. Mas com nota fiscal, eu venho atuando desde a primeira versão que a SAP lançou em 2008. De lá para cá foram vários desafios, muito aprendizado, muitas adaptações, até chegar nessa solução de hoje, que é o nosso documento Compliance, Report Compliance Inbound e Outbound. Já atuei, como disse, em várias frentes e atualmente eu estou atuando aqui na Engine, na unidade de arquitetura e inovações. Estou cuidando da área, mas também sou arquiteto de soluções que desenho os projetos e depois fica dando suporte durante a execução do projeto. Dito isso, apresentando um pouco quem é que vai estar falando com vocês hoje, vamos para o que interessa. O que é o SAP DRC? Bom, gente, o SAP DRC parte também fiscal, mas o que nós vamos estar falando aqui é referente à nota fiscal. O SAP DRC, ele não é uma solução que foi desenvolvida para o Brasil, ele é uma solução global, aonde já ele está disponível em vários países, onde cada país abaixo do DRC, ele tem a sua particularidade para invoices, para notas, como Chile, Índia, Espanha, México, Itália, China, entre outros. E para o Brasil, não sendo diferente, ele lançou a nossa versão aqui, que é a versão Invoice, Outbound e Inbound. Eles, para que fique claro, eles são dois produtos diferentes que se complementam. O Inbound é um produto, o Outbound é um produto, os dois abaixo do DRC. Era uma solução em nuvem, por quê? Você já deve ter ouvido falar do SAP BTP. Uma sigla que a SAP fala muito, que poucos acabam entendendo o conceito dela como um todo. O BTP não é um módulo, não é uma solução, ele é uma plataforma. Uma plataforma que ele tem mais de 92 produtos atuais disponíveis nele. E um desses produtos é o DRC Inbound e Outbound. Então, toda solução DRC fica abaixo do BTP. Dito isso, eu vou explicar um pouco para vocês porque tem diferença aqui. Quando nós implementávamos o GRC, nós tínhamos configurações no RP, no GRC e ainda no PI, porque precisava de uma mensageria para fazer a conexão entre o GRC e o Cefaz. Aqui você não se preocupa mais com isso. A solução DRC é uma solução fechada, onde toda a lógica, todo o core de negócio de comunicação com o Cefaz é feito pela SAP. Isso traz muito benefício, por quê? Porque é uma solução com vários clientes utilizando e uma equipe da SAP olhando a todo tempo, trazendo correções e funcionalidade dos últimos quase 20 anos, implementando essa ferramenta, e com uma equipe sempre olhando o que está acontecendo, o que é muito mais rápido. Por quê? Porque se você tem 100 clientes usando, aquilo que pode ocorrer num cliente, eles analisam e estão corrigindo para todos. Então, fica uma ferramenta com uma implementação muito mais robusta. E do lado do RP, seja ele o S4 ou o SC, todas as soluções que estavam dentro do GRC foram para dentro do RP, ficando muito mais prático, porque você tem dentro do seu RP o seu transacional e a sua configuração junto. Dito isso, vamos falar um
pouco sobre como é o fluxo de emissão e de recebimento de nota. Todo aquilo que vocês conhecem do GRC e do PI, onde você tem as integrações com o Cefaz, que são os 5 básicos, né? Você tem o consulta status do Cefaz, que ele está disponível, você tem o envia nota, você tem o consulta aquele lote da nota se ele foi aprovado, você tem a inutilização, e você tem o cancelamento e você tem o evento. Tudo isso você tinha que se preocupar em fazer essas configurações. Agora não, isso está tudo dentro do RP em nuvem, dentro do DRC em nuvem, e dentro do RP você faz uma conexão com eles. A emissão continua sendo feita como era feito no GRC. Você vai atuar via seu RP, vai ter sua J1BNF, já falo um pouco mais sobre ela, porque ela tem algumas melhorias. Só que, a partir do momento que você emite a nota, você faz a comunicação com o DRC e dali para frente ele, grosso modo, se vira sozinho para entregar, para verificar se deu algum problema, se deu inconsistência, para corrigir, e você não tem que mais ter aquela equipe se preocupada cuidando do GRC, cuidando do PI. Isso tudo agora é automático e transparente. Já a nota de entrada, ela trabalha parecido, mas ela nasce no DRC. Você faz as suas configurações, vou mostrar um pouco mais para frente qual que é o pulo do gato aqui para você entender como que funciona isso, mas basicamente o DRC cuida da comunicação com o Cefaz para você e a ferramenta do DRC dentro do ERP faz todas as transações que antes já faziam. Uma grande vantagem aqui que já vem nele automático, você pode continuar fazendo o upload de XML que você recebeu, tem uma função de upload. Você pode usar a SOST para configuração de e-mail para você receber o cenário de B2B para poder receber o seu XML enviado pelos seus fornecedores via e-mail. E ele tem uma parte aqui que ele já faz, que é do manifesto do destinatário, que já é automático também. Então, automaticamente, quando ele fica rodando de tempos em tempos, ele vai lá e verifica todos os XMLs que estão emitidos contra o seu CNPJ. Em cima dessa lista, ele vai dando ciência de um em um. Feita essa ciência, ele baixa todos os XMLs automático para você e deixa aqui no engine dele dentro do DRC. Aí começa como você configurou. Você pode fazer de maneira manual, quando ele cai no seu monitor do cockpit, ou você pode, inclusive, fazer automatizado para que ele pegue o XML e ele associe qual que é a ordem de compra que você tem, a sua PO, e ele faça toda a associação de entrada dessa nota. Então, como eu disse, isso hoje tudo fica automático, gerenciado pelo DRC. Aqui eu trago para vocês um pouco dessa configuração que eu estou falando. Hoje mudou a maneira que você configurava. Antes, você tinha que fazer toda a configuração dentro do GRC e dentro do PIPO. Para cada Cefaz, você tinha que criar e configurar 5 ou 6 canais de comunicação aonde você fazia conexão com o Cefaz. Aí ficava aquela velha história. Deu um problema. Onde deu problema? Deu problema no RP, deu problema no GRC, deu problema no PI. Não, gente, isso acabou. O DRC, ele faz toda a comunicação e integração com o Cefaz sozinho, com uma equipe da SAP monitorando, e você só tem que se preocupar em fazer a ligação dentro do ERP. Como isso funciona? Para cada funcionalidade que você tem, funcionalidade de check status, a funcionalidade de envia a nota, basta você criar uma RFC Destination no RP, apontando para o DRC, para que ele chame a API, e faça essa configuração nessa view. Fez essa configuração que eu estou mostrando aqui na tela dentro do RP, ele já se conecta com o DRC, que já conecta com o Cefaz, e para você é tudo transparente, você não tem que se preocupar mais com isso. Até eu trago aqui... Oi? À vontade. Desculpa te incomodar. Não sei se vocês estão vendo, pessoal, a tela. Para mim não está aparecendo. Eu vejo. Eu vejo também. Também visualizo. Eu tô vendo também. Aqui também, Eu tudo também tô vendo. certo. Então Eu vocês vejo entrar de novo. também. Eu também vejo. Beleza, desculpa então atrapalhar. Pode seguir, João. Vou Tá sair e entrar tranquilo. novamente. Alguém mais não vê a apresentação, pessoal? Agora é a hora que eu reinicio aqui sem problema nenhum.
Eu estou aqui para servir vocês, fiquem à vontade. Então, mais alguém? Senão eu vou prosseguir. Tudo certo. Vamos lá. Como eu disse, toda a comunicação agora e conexão é feita dentro do próprio ERP, apontando para APIs do DRC. Um grande exemplo que eu trago para vocês aqui é gerenciamento de certificado. Na versão do GRC, você tinha que colocar o seu certificado dentro do RP, para quê? Para que ele pudesse gerar um programa e assinasse a nota. E lá no PI, você tinha que botar um certificado em cada canal de comunicação. Por quê? Porque ele precisava conectar com o Cefaz, é um HTTPS, é um SSL, que a gente chama seguro, precisava de certificado. Agora não. Você vem nessa view e ela tem uma transação. Essa transação é a get start, deveria ter colocado aqui para vocês, mas é uma transação que abre essa tela. Nessa tela você vai lá e dá o upload do certificado. Ele abre uma tela, pede, você coloca seu ponto ser aí, ele já faz o upload para cá, já deixa aqui dentro automático para que você possa assinar a tua nota. Ele já, usando essa comunicação que eu falei da tela anterior da API, ele vai até o DRC e coloca o certificado lá no DRC, de tudo maneira automática, clicando apenas no botão upload, e ele já faz toda a mágica acontecer. Tudo aquilo que você configurava manual, você faz agora. Alguma pergunta? Bom, então vamos lá, pessoal. Ficou muito mais fácil de você gerenciar o seu certificado. Por quê? Porque agora o seu certificado ele fica em um único só local central. Venceu, vem aqui, dá o atualizar, troca ele já troca aqui, ele já troca nos canais de comunicação, ele troca tudo. Ficou muito mais prático. E seguindo, aí, falando particularmente do inbound, como que funciona o inbound agora? Agora, o inbound feito as configurações dentro do seu RP, você vai criar um cara novo que ele chama Business Place. O que é um Business Place? Business Place, ele é, digamos que uma leitura de certificado emitido contra você, como uma unidade para leitura. Toda vez que você cria um Business Place, você diz qual que é o código do CNPJ, a empresa que vai receber essas notas. Você pode deixar só empresa e você pode falar empresa e filial. Então, se eu deixar só, por exemplo, uma empresa 1000, ele vai pegar todas as notas emitidas daquele CNPJ raiz. Se eu deixar a filial, ele vai pegar só da filial. Posso criar vários aqui, como está na imagem aqui abaixo no monitor de Business Place. O Initial NFU é aquele número que é para poder fazer a consulta dentro do Cefaz. Se é uma implementação nova, você vem aqui, bota o 0 e ele sai buscando tudo que está lá no Cefaz para você. Se é uma migração de GRC para DRC, você tem que olhar lá no GRC qual é o seu último NSU, e aqui você configura com NSU mais um, não geral, sim para esse Business Place, aquele NSU que está para esse Company Code e para essa planta. Feito isso, você tem esse monitor abaixo, onde você consegue monitorar quantas vezes o job rodou, quantos arquivos ele encontrou e quantos docs deram certo e foram processados. E se der algum erro, ainda gera um lote. E por fim, vem aquela pergunta, tá, mas como que eu sei se eu estou pegando de produção de qualidade ou emitindo para produção para qualidade? Agora é automático, pessoal. Quando vocês vão lá e configuram o seu ERP, você diz se aquele ambiente é de homologação ou ele é de produção. Quando o Basis faz essa configuração, tem uma tabela que é a T00 e T001, que ele tem o tipo de ambiente, 1 ou 2, se é homologação ou produção. Então, quando você cria o Business Place, ele já puxa o ambiente lá da sua configuração do seu ambiente. Como aqui é de qualidade, ele vem como teste. Ele rodando esse Business Place como teste, o próprio DRC já entende que é homologação e já vai no Cefaz de homologação. Você não tem que se preocupar mais com nada, é só você configurar aqui. Aí, quando eu subir isso para produção, você vai subir a request, vai para produção, o ambiente vai virar, toda vez que ele for fazer, ele vai buscar na T000. Lá em produção vai estar com produtivo, então ele vai emitir e trazer de produção. Agora é transparente, não tem que ficar mais fazendo lá. Antigamente, até o GRC, você vai lá no canal de comunicação do PI, você vai lá, para quem conhece um pouco de PI aqui, tem um configuration que você faz if.
if tipo igual a 1 é produtivo, if, se não, tipo igual a 2, você tinha que fazer manual isso daí para cada canal, para cada Cefaz que você fosse ali. Agora aqui não tem mais isso. Você fez aqui e é transparente. A SAP cuida disso para você e você só tem que se preocupar com o seu trabalho transacional do dia a dia. Trazendo um pouco da modificação também, vamos falar um pouco dos monitores. Nós temos hoje 2 monitores. O monitor NFE CTEC, que já é o bem conhecido J1B NFE, ele vem com algumas modificações. Ele está um pouco mais intuitivo e ele tem campos novos, por exemplo, o CloudLog. O CloudLog ele cuida da comunicação entre o RP e o DRC, para que garanta que deu tudo ok. Vai se o seu ambiente está on-premise, ele perdeu a comunicação, ele vai identificar aqui, vai te dar o erro, vai ficar aguardando para poder comunicar com o DRC. E aqui também ele traz no próprio JBNF, ele traz para você, não estou mostrando aqui, mas ele traz um monitor de verifica status, que também está bem intuitivo. Isso para emissão de nota. Falando em recebimento de nota, antes você tinha vários monitores, que eram web. Agora ele está unificado em um único monitor dentro do próprio RT. Então, num único monitor, você consegue ver os processos básicos, o que é NFE, o que é CT, CTFE, cancelamento, evento e o fluxo normal do inbound. Você controla tudo isso hoje em um monitor unificado, o que ficou muito mais fácil e muito mais prático. Falando um pouquinho do escopo, nós falamos da solução, eu expliquei para vocês o que é o DRC, como é a solução e qual que é o escopo dela. O escopo ele é muito parecido com o do GRC. Tudo que o GRC atendia, ele vai atender aqui. Eu gosto de trazer esse escopo para deixar claro naquela dúvida, mas se eu botar o DRC, ele vai tirar esse escopo? Não, basicamente ele vai atender a mesma coisa, autorização, cancelamento, utilização, CCE, o download de XML, aí a gente tem um ponto aqui do download, eu vou falar mais para frente, a consulta do status de documento, de serviço, SVC, B2B e recibo de entrada simples. E no inbound, tem um ponto interessante, ele traz tudo que nós falamos, que eu acabei de falar da solução, o recibo de XML, verificação de assinatura digital, de autorização, associação de PO, você consegue fazer simulação de fatura, simulação de DANF, ele continua com o monitor logístico, e como eu disse agora, você consegue automatizar amigo e amigo diretamente junto à ferramenta. Quais processos ele atende? Cenário de negócio, aqui os processos. Então, ele vem com os processos básicos, ele vem com as compras normais, transferência de estoque, subcontratação, e além disso, ele vem com um framework para processos personalizados. Sim, ele vem com um framework com várias funcionalidades para que você possa customizá-lo, não tenha que fazer, digamos que um Z, aonde você vai ter que pensar como montar. Não, já tem um framework para que seja feito isso, e você consiga customizar um processo que você tenha particular seu. Falando do processo, vamos falar um pouquinho dos benefícios aqui, relembrar o que eu falei no início e aumentar. Primeiro é a operação e a manutenção da mensageria, que ela está muito melhor porque ela se tornou responsabilidade da SAP. Como eu disse, você não tem que se preocupar mais com o ambiente de GRC, com o ambiente de PI, não. Agora, toda essa mensageria é controlada pela SAP, aonde você vai ter um ganho muito grande, porque pensa um profissional seu de ter cuidando do seu GRC e do seu PI. Ele conhece o teu negócio, mas os erros, o que pode acontecer, ele está vendo só o seu. A SAP está vendo todos os clientes. Então, vendo todos os clientes e você conseguindo corrigir, você corrige de um cliente, você já vai corrigir em todos os clientes. Então, a funcionalidade ela é muito mais robusta e a disponibilidade é muito mais alta. Aí um ponto muito importante do DRC é o custo de licenciamento. No GRC, você tinha o custo de licenciamento baseado no seu faturamento anual. O que isso às vezes é legal, às vezes não é. Por quê? Porque se você tem um faturamento alto, mas você emite um volume de dados... Vou botar meu fone. Só um minutinho. Eu acho que é um texto da tradução Portugal. Alguém está com alguma pergunta? Se não pode mutar. Vamos lá, pessoal. Como eu disse,
é baseado no faturamento que você tinha. Às vezes você tinha um faturamento um pouco mais alto, mas você emitia um volume de nota baixo. Você ia pagar muito maior do que um outro cliente que tinha um faturamento menor que o seu, só que tinha um volume de emissão de documentos alto. Quando, na verdade, se você pensar tecnicamente, o que tem um custo de uma ferramenta? Não é o faturamento do cliente, e sim o número de documentos que ele recebe e que ele envia, que é o que faz o processamento, que faz o hardware, que faz a solução. Então, essa SAP mudou. Hoje você tem um licenciamento como serviço, um SaaS, e a cobrança é feita por volume de documentos. Então, não importa se você fatura menos ou mais. Se você só emite 10 documentos por mês, você vai pagar um preço. Se você emite 10 mil documentos por mês, você vai pagar um preço. Na minha visão, ficou mais justa essa cobrança, porque você cobra realmente aquilo que você usa, e não pelo tamanho que é a sua empresa. A infraestrutura também ela é escalável, porque, como eu disse, nós estamos na nuvem, nós estamos aqui utilizando o BTP. O BTP ele é por código de produtos. Então, se caso o DRC não esteja te atendendo, porque você tem um volume muito alto, você precisa crescer, basta você comprar um SK, um código de produto novo, que tem uma escalabilidade aonde aumenta. Você não precisa comprar máquina nova, comprar memória nova, storage, não. Basta você comprar mais um código de produto, de serviço que aumenta na sua lista, na sua fatura de serviços do BTP. Alta disponibilidade, a SAP garante 99,7%. Ela não diz 100%, mas é 99,7% do ambiente produtivo. Como eu disse, toda manutenção, todo cuidado, toda operação fica sob responsabilidade da SAP. Mas e se der algum erro? Se ocorrer de der algum erro, você pode abrir um chamado RAI dentro aqui do DRC, no portal da SAP. Mas se vocês procurarem no mercado, isso eu garanto que vocês não vão achar 3 tickets referentes a erro de DRC. Ele é muito estável. Isso não é só o João que está falando. Podem depois fazer a pesquisa de vocês, que vocês vão ver que não tem nem 3 tickets. É muito raro daqueles problemas aonde no GRC costuma dar inconsistência e você tem que usar a famosa marreta biônica, que você vai lá e marreta a tabela. Quem nunca fez isso, né, pessoal? A nota ficou travada, foi lá na tabela e marretou ela. Isso ninguém faz, eu também não faço, mas aqui com certeza você também não vai precisar fazer. O aumento da velocidade, porque como eu disse, é uma solução da SAP, é controlada pela SAP, a equipe da SAP está sempre analisando e verificando o tráfego, verificando disponibilidade, para garantir que sempre seu sistema vai estar funcionando em alta performance com mais eficiência. Aí, falando da ferramenta, conhecemos a ferramenta, vamos fazer um pouquinho de comparação entre as duas. Eu trouxe uma tabela básica para vocês, para reforçar o que eu disse, e a gente vê um com o outro. Qual que é hoje, vamos dizer, benefício? Porque quando nós falamos de nota fiscal, e sim é cumprimento de legalidade. E aqui também não é uma legalidade, mas é um cumprimento. Por quê? Porque o GRC ele vai ser descontinuado. Ele vai descontinuar a manutenção dele em 2025. Mas se eu tiver o GRC e descontinuar, o que acontece? Meu GRC para? Não, gente, não vai parar. Vai continuar funcionando, mas não vai ter mais suporte da SAP. Então vamos lá ver que você está usando ele sem suporte, aí o Cefaz lança uma NT nova que tem que fazer uma alteração na solução. Desculpa, você vai ficar sem essa alteração. E aí você sabe que não cumprir normas de alteração vai acarretar em multa. Mas ele é mantido até dezembro de 2025. Então esse é o prazo que vocês têm para migrar para o DRC. Já o DRC não tem prazo, porque ele é um serviço do SaaS e é sempre atualizado pela SAP. Enquanto você tiver com o contrato, pagando esse contrato de SaaS, ele vai estar sempre funcionando e sempre sendo atualizado. Ambiente. O ambiente, o GRC, como vocês sabem, ele é um ambiente que precisa de uma máquina, então ou você precisa instalar ele on-premise, se você tiver um número menor de nota, você só tem o GRC, se você tiver um número maior, você tem que ter o GRC e o PI separado. Ou você tem ele em cloud. Já o DRC, como eu disse, ele é totalmente em cloud, em serviço SaaS, dentro do BTP. A mensageria, você precisa ter o GRC e o PIPO, porque você tem que fazer todas as comunicações, Cefaz e
o seu RP via configuração de PIPO. Já no DRC, isso é feito, é transparente e você não enxerga e nem precisa se preocupar. Os monitores web que tinham, eles eram todos separados dentro do RP, eram vários monitores, e agora eles estão unificados no próprio RP. Não precisa mais acessar um ambiente e depois acessar outro. As customizações também, como eu disse no início, muitos você tinha que fazer no ambiente de RC, agora todas as configurações são feitas no próprio RP. E o licenciamento, como eu disse, o GRC é feito pelo seu faturamento anual e o DRC é feito por volume de documentos emitidos ou recebidos. Aí aqui a gente tem uma arquitetura de como é o GRC hoje. Hoje, quando você está usando o GRC, você sabe que você tem que ter um GRC ou um GRC e um PIPO para o QAS e um GRC ou GRC PIPO para produção. Isso te dá um gasto, além da licença dele, você tem um gasto ou de máquinas on-premise ou você tem um gasto num hyperscale aí que você está pagando mensal, uma AWS, uma Google, uma Azure, uma Tift ou qualquer uma, mas você tem que estar isso em cloud. Já quando nós estamos falando de DRC, ele está em nuvem, dentro do próprio BTP. Então você pode usar o BTP para os dois ambientes, e com isso você não tem mais que pagar essas máquinas, seja elas locais ou sejam elas virtuais. Você muda a sua estratégia, muda o seu desenho, sua arquitetura, ficando muito mais prático. Agora você não tem que olhar em 3 ambientes, ou em 3 soluções, você olha em uma apenas. Falando de migração, é uma dúvida que sempre vem também, mas as ferramentas são totalmente diferentes? Não, elas trabalham muito igual, e a SAP manteve os principais funcionalidades que precisam ser usadas. Por exemplo, no inbound, aqui, isso daqui em nota da SAP está bem explicado, mas aqui eu trouxe para vocês um pouco no inbound as views, como eram no GRC, e no DRC qual que é a view equivalente para que possa ser usada. Assim como as BAPs. Por quê? Porque a gente sabe que a entrada de nota nem sempre o standard funciona. Você tem que ter uma ou outra implementação, e para fazer isso você usa as BADs standard do GRC. Então aqui eu trouxe também um depara, também isso aqui está presente nas notas no guia de implementação, do que era no GRC e o que é hoje no DRC. Aí, continuando falando de DRC e GRC, eu queria falar um pouco com vocês sobre a migração. Por quê? Porque uma migração, para ser feita, a gente já fez aqui na empresa, ela precisa de alguns pontos de sucesso. Por exemplo, o tempo de migração. Qual é o tempo de migração para se fazer isso? Varia muito de um cliente para outro. Por que que varia? Estrutura organizacional. Isso conta muito. Se o cliente tem uma empresa e 5 filiais que emite nota, o tempo vai ser 1. Se o cliente tem 10 empresas e 50 filiais, 60 filiais, o tempo vai ser outro. Ah, mas a configuração muda toda. Não é só configuração. Aqui fica a lição aprendida para vocês de quem já tem experiência e implementou DRC. É muito importante o teste integrado, porque vocês têm que criar script de teste e validar pelo menos a emissão de uma nota por processo, por filial e por empresa. Então, se você tem que validar aí uma empresa e 5 filiais, uma coisa, como eu disse, você tem que validar 5 empresas e 70 filiais, seu tempo de teste integrado vai ser outro. Gente, fica aqui novamente como experiência. Quando forem fazer o projeto, foquem no teste integrado, porque ele é muito importante. Vocês já têm o GRC rodando, vocês já têm nota sendo emitida e entrando nota, recebendo, e eu tenho certeza que todo mundo que chega aqui vai pensar, mas eu emito nota, eu não posso parar, e hoje o sistema, de certa maneira, está estável. Como que eu coloco o DRC e ele continua emitindo? Porque se eu parar 2 dias, eu vou parar uma fila de caminhão, vai dobrar aqui 3 quadras. Então, é muito importante que vocês validem pelo menos uma nota, mas por cada nota, por cenário de negócio, por filial e por empresa. Outro ponto importante é o documento XML. Todos os documentos XML do GRC, eles estão guardados dentro de uma tabela do GRC. Agora, no DRC, esses documentos vão ficar guardados dentro do próprio DRC. Então, não estão no mesmo local.
os documentos que você já tem, você pode manter num GRC ou em outro lugar como histórico, e dali para frente começar a gerar documentos XML no DRC. Ou você pode fazer uma força-tarefa de exportar esses documentos e fazer o upload de documento como base de documento dentro do DRC também. Mas esse é um ponto sempre se pensar no projeto. Aí outro ponto importante para um fator de sucesso é a customização. Porque, como eu disse, quem tem GRC sabe que dificilmente você tem 100% standard sem nenhuma customização. Então é muito importante que seja mapeado antes de iniciar o projeto todos os Zs que vocês têm que façam parte do projeto GRC, porque para cada Z você tem que analisar o que seria equivalente ele rodando um DRC. Vão ter as funcionalidades, vão ter as funções para ser chamadas, as PAPs, sim, vão ter, mas é muito importante ter o mapeamento de todos os seus Zs para que tenha feito essa estratégia e vocês não têm que parar no final do projeto, porque existe um processo que você atendia a Z e agora não está sendo atendido mais, mas se esse processo não for atendido, para a sua empresa. É primordial para você. Então, é muito importante, antes de começar o projeto, até antes de orçar o projeto, que vocês tenham levantado todos os seus Z. Esses são os fatores que eu trouxe muito importante para o sucesso do seu projeto da migração. Quanto tempo pode levar uma migração? Olha, a migração pode levar de 2 meses até 6, 7 meses, 8 meses, dependendo do tamanho que você tem, de tantas filiais que você tem. Isso a gente pode ajudar, a gente tem experiência, expertise, e podemos estar ajudando vocês, baseado no levantamento, no assessment com vocês, a definir esse tempo de projeto. Agora sim, pessoal, dúvidas, deixo aberto para vocês. Opa, travou, João. Por volume de documentos. Me ouviu? Sim. Tá, ok. Mais alguma questão, pessoal? Eu recebi mais uma aqui, João. Quais seriam as consequências de não realizar a atualização do GRC para o DRC? Como eu disse, o GRC ele vai ser descontinuado a manutenção dele em dezembro de 2025. A partir dali, o que implica é toda vez que lançar uma ANT, que a SAP lançar uma atualização, essa atualização não vai ser lançada para o GRC. Então, você vai estar rodando seu GRC sem atualização. Lembra quando tem validação ou quando tem campo novo de XML? Lançou um campo novo de um imposto. Você não vai ter acesso a essa nota porque não tem mais manutenção no GRC. Eu estou vendo aqui, sim, cobre todos os eventos. SVC, EPEC, todos os eventos. Até nós estamos implementando num cliente agora que ele está testando nesse momento papel moeda. Sim, todos os eventos que são não da SAP, sim da solução nota fiscal do governo, ele cobre. Tem uma dúvida técnica, essa questão dos processos flex. Você falou que tem um frame para desenvolvimento de processos particulares. O flex se enquadra nisso? O flex ele é novo em termos de DRC, mas você consegue, o pessoal está desenvolvendo agora sim. É um processo novo, está sendo bem discutido, mas sim ele se enquadra. Tá. E nessa questão dos desenvolvimentos, a gente tem muitas coisas em BADES vinculados às etapas do processo, né? Por exemplo, nós temos lá no GRC, né? Já temos lá no GRC a atribuição de pedido, é uma etapa, né? Nessa etapa nós temos BADES para fazer, às vezes, ajudar nessa atribuição, complementar, né? Para poder ajudar nessa atribuição. Esses pontos aí, os status, eles vão, as etapas provavelmente vai ter alteração nisso, né? Mas como que funciona? É via workflow. Uhum. Pode continuar. Para você colocar os
os desenvolvimentos, eles vão estar lá disponíveis da mesma forma, não é isso? Sim, por isso que eu trouxe aquele depara das BAP. Na verdade, como que funciona isso aí? Funciona com workflow de evento. Aí, por exemplo, o evento onde você recebe, por exemplo, recebe o XML, confere os itens, né? Se está batendo com o pedido, você tem cada etapa. Para cada etapa dessa, o GRC traz uma BAP, que você deve ter ido lá e implementado ela. O DRC também traz a sua. Muitas vezes muda o nome, muda a funcionalidade, mas você consegue reimplementar assim. Nós estamos tendo algumas adaptações, porque antigamente, por exemplo, você quer chamar uma função standard do GRC. Dentro do ERP, você chamava ela, dava um call function e ela funcionava. Por exemplo, uma função de consultar eventos lá um evento no Cefaz. É só chamar uma função que tinha standard que fazia. Agora também funciona parecido, mas ele usa via JSON, então muda um pouco a forma de chamar, mas funciona da mesma maneira. Você consegue manter as mesmas funcionalidades. Não é assim um depara standard que você vai sair, mas tem o que tem no GRC, tem no DRC, e aí você tem que identificar, como eu disse, é muito importante nesse projeto, você mapear para que você possa fazer um depara do que como vai ser o exist seu, como será o to be com o DRC em termos de customizações Z. Tá ok. João, você está lendo aí o chat ou você quer que eu leia para você? Pode ler, por favor. A Elaine pergunta como podemos identificar todas as customizações para que tenha um bom projeto. Você tem que conversar com o seu profissional que cuide da sua parte ABAP, ou você vai ter que a consultoria. Geralmente, o próprio cliente ele faz uma análise de todos os Zs com o profissional ABAP dele, mas em casos que não tem essa expertise, aí sim pode contratar um trabalho nosso para ser feito o que a gente chama de discovery, na fase de discovery, para mapear junto a vocês todos eles. O Péricles pergunta que ele contextualiza falando que utiliza o GRC para operar empresas na Argentina e em outros países da América do Sul. Ele pergunta como que fica com o DRC, por exemplo, no Brasil é Cefaz, na Argentina é a FIP, continua tudo do mesmo jeito? O que acontece? Como eu disse, o DRC ele é usado em vários países. E aí, cada país tem sua particularidade, seu produto. Quando você vai contratar aqui o DRC para o Brasil, você tem um código de produto que é o DRC Inbound e um código de produto que é o DRC Outbound. Você vai ter que contratar o DRC Argentina. Muda um pouco do conceito, muda a funcionalidade, porque cada país funciona um invoice de uma maneira, mas tem um DRC por país. Nós estamos agora, nesse momento, fazendo isso com o DRC Itália. O DRC Itália, ele muda alguns conceitos, ou até ter o CPI junto, mas sim tem um produto que é o DRC Itália. Tem um produto que a SAP está lançando no DRC Global para cada país. E aí esse produto trabalha já dele com o governo local ali, o produto faz sozinho, você não tem que se preocupar. A Eliane pergunta que, em sua experiência, as empresas estão levando o XMLS para o DRC? Tem os dois casos. Muita gente exportou ele para manter como histórico, porque tem empresas que querem manter até 5 anos, né? Então, como histórico, e tem casos que as empresas estão fazendo o upload para o DRC. São dois casos. Deixa eu te falar assim, qual que eu acho melhor? Eu não sei até onde está a sua licença do GRC, como está o seu GRC. Você tem a máquina do seu GRC lá, que ela está ali, e para você não tem problema de ter o custo dela até 5 anos. Mantém na máquina. Não, eu não posso fazer isso. Aí você vai fazer um custo extra e vai jogar para dentro do DRC. Em termos de funcionalidade, não tem um melhor ou pior, porque tanto um como o outro, essas notas vão ficar mais para consulta. Mas aí vai muito, tem que analisar qual que é a necessidade do cliente e o que ele tem disponível.
O Rafael pergunta, quando o volume de documento ultrapassa o limite contratado, é cobrado um valor adicional? Se eu não me engano, é anual. A SAP vai fazer depois uma análise. Posso depois, isso daí até a gente está conversando e vendo certinho, mas pelo meu conhecimento, ele é anual e isso daí vai ser visto no seu próprio próximo contrato que você tem com a SAP aí, esse excedente. E a outra que eu não li, acho que você já respondeu, que é do Antônio, o DRC cobre todas as contingências, SVC, EPEC, etc. Isso, e até sim. Ok. Finalizamos aqui com as nossas questões. Então, vamos deixar aí seu contato, né, João? Para quem tiver alguma questão aí adicional, quiser conhecer mais da solução, né? E até a gente ter a oportunidade de mostrar os nossos casos, enfim, trocar ideias aí. Então, estão aí os contatos aí do João. E podemos finalizar, João. Você quer deixar um recado final para o pessoal? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a paciência e o tempo de todos que se dispuseram a estar aqui comigo. Queria dizer que vocês vão ter que migrar, seja 2024 chega ou 2025, mas isso é realidade, vai acontecer. Espero que seja com a gente. Precisando conversar sobre dúvida ou sobre como migrar, pode nos chamar no particular, que nós vamos dar todo o apoio e suporte necessário para que isso aconteça. E muito obrigado, fico à disposição. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde, Obrigado João. vocês aí. Parabéns, Obrigada. excelente. Maravilhoso. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Enviaremos a apresentação, sim.